Vou pedir a vocês para abrir a Bíblia, né? Vai ser um texto-chave do nosso tema hoje. É, 1 Coríntios 15. A gente vai, a partir do 35 ali, a gente vai meditar bastante nesse capítulo. Nosso tema hoje, né, meninas, é a ressurreição corporal de Cristo. Aí, a gente pergunta assim, mas por que esse tema? Visto que a gente viu uma sequência aí, né, de assuntos, é, já sistemáticos, né, vamos dizer assim, porque a gente pegou falar sobre o ser de Deus, e quem é Deus, sobre a Trindade, sobre os atributos de Deus. A gente falou sobre, né, é, a obra de Cristo, aí a gente foi falar sobre Cristo, a obra de Cristo, ou seja, a sua vida, a sua obra, a sua morte, a sua expiação. E nós vamos falar agora sobre a sua ressurreição. E foi importante aqui, né, enfatizar a ressurreição corporal de Cristo, por quê? Porque, queridos, meninas, se a gente voltar um pouco atrás, né, sobre ver a história da igreja, logo no início foram criadas e nasceram muitas heresias que tentaram afirmar, né, que Jesus não ressuscitou em corpo. Isso, logo no início da igreja, nasceu muitas heresias nesse sentido, que Jesus não ressuscitou em corpo. O gnosticismo vai falar que Jesus Cristo não teve esse corpo, né, terreno, não teve, não se sujou com a matéria, porque acreditava que a matéria é algo imunda. Aí tem outras heresias que afirmaram não, que Jesus Cristo ressuscitou com um corpo espiritual, esse espiritual no sentido de que não seja físico. E a igreja, né, por muito tempo, defendeu essa doutrina de que Jesus Cristo ressuscitou corporalmente. E o primeiro que defende essa doutrina é o próprio apóstolo Paulo, né? E aí a gente vai abrir Coríntios 15 para a gente meditar. Você vai ler do 12, só para a gente ter, né, a base aqui da nossa leitura. Do 12 Uhum. ao 14. Certo. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguém de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Glória a Deus. Por que eu quis enfatizar esses dois versículos, queridos? Porque veja que Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é inútil a nossa fé. A nossa fé. Toda a mensagem do Evangelho, tudo que nós cremos, toda doutrina cristã, tudo isso que nós vivemos e acreditemos, se nós não crermos na ressurreição de Cristo, tudo isso é inútil. Ou seja, é como se a gente tivesse uma base inútil, como se tudo isso não valesse de nada se Cristo não ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitou, é como se a obra de redenção, o plano de salvação que nós falamos, né, em outra reunião, fosse incompleto, ineficaz. Então, queridos, a gente falou sobre, né, o nascimento de Cristo, né, nós falamos sobre a vida, sobre a morte, mas se Cristo não ressuscita, ele seria como um homem qualquer, como mais um. Então, queridos, veja como é importante esse tema, como é importante isso que nós vamos estudar e meditar. Porque se Cristo não ressuscitou e a obra de Cristo foi incompleta, e logo ela é ineficaz. Logo, nós não temos esperança de que também nós ressuscitaremos, de que também nós seremos glorificados. Ou seja, a doutrina da ressurreição é muito importante e é muito negligenciada. É pouco visto sendo falado sobre ressurreição, sobre o poder da ressurreição de Cristo. A gente veio muito falar sobre expiação, sobre a morte, sobre o nascimento de Cristo, né? A encarnação, mas pouco se ouve falar sobre ressurreição. Mas você vê como o Paulo coloca como um tema central e fundamental da fé, que sem ele tudo é, tudo desmorona, né?
Não faz sentido, nada fica de pé se a ressurreição de Cristo não for real. Se Cristo de fato não ressuscitou. Então, queridos, vamos continuar. Jane, lê um pouquinho mais, Jane. O 15 é, ao 18. Certo. Desculpa, até Mais, 19. Continua tá. até o 19. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Eita, que forte, né? Veja o que Paulo vai comentar sobre as implicações dessa falsa, se a gente estiver crendo errado, né? Se há essa negação da ressurreição corporal. Se nós negarmos essa doutrina, quais são as implicações? Aí Paulo vai começar a listar. Primeiro, então, Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Segundo, essa pregação apostólica, essa pregação dos apóstolos é inútil. Terceiro, ele fala sobre essa fé que nós temos. A pregação é inútil, a fé é também inútil. Os apóstolos testificam falsamente sobre Deus e aí cometem pecado. Os cristãos, o pecado dos cristãos não foi perdoado, se Cristo realmente não ressuscitou dos mortos. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, os cristãos morreram, que morreram estão perdidos para sempre. Ou seja, morreram em vão, morreram uma esperança que não é verdadeira. Olhando para trás. E aí também, os cristãos são o povo mais digno de dó, porque baseiam a sua vida em uma mentira. Veja, queridos, como a negação da doutrina da ressurreição corporal de Cristo implica o que Paulo está falando aqui, uma ilusão. Uma ilusão de que, de fato, é daquilo que nós vivemos sobre Deus. Ô, Luan, eu Oi, vou ficar. Jane. E acho que a Pode primeira falar, coisa também, pode interagir. a primeira coisa também é que ele diz mais ou menos que eu entendi, é que peca primeiramente contra Deus, porque a gente está fazendo de Deus mentiroso. Então, assim, tá. Se vocês não creem em Cristo e tudo mais, ou se a gente prega Cristo e prega também, porque primeiro para ele ser verdadeiramente Deus no céu e na terra, ele teria que ressuscitar dos mortos, como aquele que tem todo o poder até sobre a morte. Né? E que é essa a maior pregação, porque não faz sentido sem a ressurreição. Eu estou dizendo que Deus é mentiroso, e eu estou pecando contra Deus, né? Que, vamos dizer ali, todos eram judeus, eles acreditavam no Messias, na volta do Messias, e para Cristo, ele ser realmente o Messias, ele teria que passar pela ressurreição, enfim, né? Perfeito. Aí ele estaria dizendo, olha, nós estamos pecando como uma fé comum deles, né? Primeiro que eles acreditavam ali em Deus, né? E na volta do Messias, e esse Messias ia salvar. Então, eles estariam primeiramente pecando contra Deus. Né? Pelo menos foi o que eu entendi. Perfeito, perfeito. Então, queridos, essa afirmação da ressurreição corporal de Jesus, o que eu quero, né, trazer de início é isso. Ela é central à mensagem cristã. Ela é central à mensagem do Evangelho. Ela é como uma pedra angular de todas as reivindicações da divindade e da eficácia da salvação. Ou seja, Jesus Cristo somente a gente pode, né, comprovar, reivindicar sua divindade se de fato ele ressuscitou. Se ele morreu e não ressuscitou, ele é como um homem qualquer, como qualquer outro homem, e que desde Adão foi tragado pela morte e não ressuscitou. Então a morte sairia vencedora sobre Jesus. Mas Jesus, a gente reivindica a sua divindade porque, de fato, ele era o Deus conosco, ele habitou entre nós e ele ressuscitou. Ele venceu a morte.
Embora tenha sido, né, fortemente, e aí, né, contestada essa doutrina por alguns, tantos dados históricos, veja que até os dados históricos, a gente, né, tem muitas pesquisas nessa área que comprovam a ressurreição de Cristo, que de fato ele estava entre nós após a sua morte. A afirmação, e aí a gente vai trazer alguns argumentos, né, para defender, né, que Cristo de fato ressuscitou corporalmente. A afirmação corporal de Jesus é central para a mensagem do Evangelho. Sem a sua ressurreição corporal, as reivindicações da sua divindade seriam vazias. Né? Vai trazer aqui 5 fatos que apoiam, né, e dão credibilidade à afirmação histórica de que, de fato, Jesus Cristo ressuscitou corporealmente. E aqui, queridos, vou voltar a falar, é importante falar que Jesus ressuscitou corporealmente, não foi em espírito, né, mas foi corporealmente, porque isso vai apontar também para uma questão escatológica, para uma questão do plano de redenção de Deus. E aí, a gente vê que, infelizmente, a gente ouve, até no nosso meio, nosso contexto, CCB, a gente vê algumas heresias nesse sentido, né, de pessoas dizer que não, Cristo não ressuscitou com o corpo, né, como se ele ressuscitou de forma espiritual. A gente precisa negar essa heresia. Cristo ressuscitou com o corpo. E ele foi, aí eu vou, né, ir mais avante, ele foi assunto ao céu com o corpo. Queridos, é algo, não sei para vocês, mas para mim, quando eu comecei isso há alguns anos, que eu fui deparado com essa doutrina e com meditar sobre isso, foi algo que para mim foi muito difícil, né? Porque de fato eu imaginava Jesus somente, não imaginava Jesus corporeamente no céu, mas o que a Bíblia nos ensina é que ele ressuscitou e foi assunto ao céu com seu corpo. Ele está à direita do Pai hoje com seu corpo, um corpo que ele teve, com as marcas que ele teve aqui na Terra, que habitou aqui entre nós. Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Então, queridos, gente, cada experiência. Então, tipo assim, a Gleiben foi falando, meu Deus, Jesus está no céu com o corpo, sim. Ele é o Deus 100% homem, 100% Deus. Né? Jesus Cristo é o homem e Deus, e está no céu. E ele é o primeiro. Ele foi feito primeiro para que muitos de nós, de nós, possam, né, agora também ser como ele e habitar, né, na presença de Deus com o nosso corpo. Só que a gente a gente vai falar mais sobre essa questão do corpo. Querido, então eu vou falar sobre os fatos históricos, né, que apontam, ou seja, argumentos que apontam para, de fato, ele ressuscitou. De fato, isso não é uma ilusão de muitas pessoas loucas falando sobre isso. Primeiro, a morte por crucificação não era algo que os seguidores de Jesus provavelmente inventassem. Ou seja, de fato, Jesus Cristo morreu, né, por crucifixão. Deixa eu ver o que a Gina escreveu. Eu acabei compreendendo que... Isso também, gente, isso também. Ou seja, Jesus Cristo, ele veio redimir e reconciliar a criação que estava, né, perdida no pecado. Ou seja, a partir de Cristo agora, é como se, né, estava havendo uma reconciliação no cosmos. Vamos lá. Então, primeiro, a morte de Jesus por crucificação foi algo real e né, baseado na história também, né, naquele período. O relato do sepultamento de Jesus se ajusta a todas as evidências históricas que temos, de fato. É uma evidência histórica que Jesus foi sepultado da maneira que foi sepultado, como era de costume naquele período. A afirmação do túmulo vazio era facilmente verificável, mas não há relatos contraditórios. Ou seja, se o corpo de Jesus não tivesse sido ressuscitado, se poderia verificar que ele ressuscitou, encontraria. O que é que quer dizer aqui? Que a gente encontraria o corpo, né? Os críticos, entre aspas, aqueles que estavam contra Cristo, facilmente conseguiriam provar que o corpo de Jesus Cristo estava, né, entre eles.
né, estava, né, morto ali entre eles. E não foi provado. Ou seja, algo que ele poderia, e não foi provado, não conseguiram, né, encontrar esse corpo de Cristo. Algo que facilmente poderia ter sido feito. Os apóstolos, um ponto interessante, os apóstolos afirmam que encontraram Jesus ressuscitado face a face. Querido, e esses apóstolos estavam dispostos a sofrer e a morrer por essas reivindicações. Querido, não existe na Terra nada que fez pessoas ser levadas à morte, pessoas serem apedrejadas até a morte, pessoas serem tiradas de suas famílias, serem decapitados, serem mortos por uma mentira. Ninguém faz isso. Ninguém, quando é colocado, né, de frente com a morte, com a tortura, com o desprezo, ele vai continuar afirmando uma mentira, continuar se apegando a algo que é falso. Então, queridos, o testemunho dos apóstolos e a forma com que eles foram, né, martirizados demonstram claramente que a verdade, a veracidade daquilo que eles afirmavam, que eles não tinham nada, eles morriam por essa verdade. Eu te vi, eu o vi. Ou seja, eles morriam, mas não negavam, né, que eles viram Jesus ressuscitado, que habitou, que ficou entre eles, que comeu, que ensinou entre eles por mais de né, período de quase 50 dias. Então, queridos, a morte dos apóstolos mártires da igreja é um testemunho forte de que, de fato, Jesus ressuscitou. Porque homem nenhum morreria por uma mentira, como uma mentira. Homem nenhum seria martirizado por uma mentira. E continuaria, né, afirmando isso. Boa pergunta, irmã Thalita. É, eu vou comentar sobre isso, né? Sobre como é essa ressurreição do corpo de Jesus e por que, né, muitos, né, não o conheceram. Não só os discípulos no caminho de Emaús, como outros também. Após a ressurreição, e aí alguns argumentos, após a ressurreição, Jesus comeu entre os discípulos. Ou seja, olha, como a gente já estou trazendo aqui argumentos para provar que a ressurreição foi corporal, não foi espírito, não foi algo que não foi físico, foi também físico. Olha que Jesus comeu comida entre os discípulos. Lucas 24, do 42 ao 43. Lucas 24, do 42 ao 43, diz que Jesus comeu com os discípulos, né? Ali, passagem que ele come com os discípulos na praia. Quando ele encontra com seus discípulos, ele mostrou às pessoas as suas mãos, os seus pés, as marcas, as suas feridas. Ele falou também, Tomé, toque na minha ferida. Lucas 24, 39 e João também 20 e 27. Queridos, vejam que os apóstolos, os discípulos, tocaram no corpo físico de Jesus. Não foi no corpo espiritual, foi um corpo físico. Então, os apóstolos tocaram nas feridas que trouxeram a eles a redenção. Logo após, né, o texto fala que Judas, Tomé, perdoe, Tomé, Mateus 28, 9, Tomé, ele adora, ele faz uma adoração ao Senhor Jesus, né? Ele fala, Deus meu. Ele adora o Senhor Jesus Cristo depois da sua ressurreição. Eu também falo assim, a menos que eu veja em suas mãos a marca e os seus pregos, e coloque o meu dedo no lugar dos seus pregos, e coloque a minha mão no seu lado, não acreditarei. Né? E Tomé, ele vê, ele toca. E de fato, Jesus Cristo aparece entre eles. Agora que eles vejam que Jesus Cristo, eles estavam ali, olha a cena, estavam todos ali reunidos, trancados, numa casa fechada, e Jesus Cristo entra, aparece no meio deles. Veja, queridos, que esse corpo de Cristo agora, esse corpo glorificado, é um corpo diferente do nosso. Então, o primeiro ponto aqui a gente entender né, é que a gente não vai ter todas as respostas sobre o corpo glorificado de Cristo, mas algumas coisas estão claras. Primeiro,
que esse corpo, ele não é como o nosso, porque ele não está limitado a leis naturais. Por exemplo, ele atravessou, né? Ele entrou numa casa, você atravessou parede, porta, sem precisar as portas sem abrir, ou seja, ele, o corpo físico dele é uma forma diferente da nossa. Porém, logo após ele atravessar, né, uma parede, vamos assim dizer, os apóstolos pôde tocar nele. Então, existe diferença no corpo glorificado para o corpo, no nosso corpo, né, carnal, porém, é um corpo que tem braço, tem perna, tem olhos, tem mão, então é um corpo físico também, mas não só físico. Queridos, como é uma junção daquilo, né, que é celestial com a matéria, né, a criação, o corpo físico. Em outros textos, vai falar, como Thalita comentou, sobre eles não reconhecerem a Jesus plenamente. Mas aí ele vai falar assim, ó, depois os olhos deles foram abertos. Ou seja, ao Jesus ensinar a palavra, aquilo tocou no coração, o Espírito Santo tocou o coração deles e fez eles enxergar a Cristo. E eles reconheceram o Senhor. Outro texto também, Jesus Cristo está ali, né, falando, eles não reconhecem logo na praia, eles não reconhecem logo de imediato. Mas, queridos, veja que, de alguma maneira, o corpo glorificado, ele não é como esse nosso corpo que nós temos hoje. De fato, não é igual. Mas o que não há como negar é que Jesus Cristo ressuscitou com um corpo glorificado. Vejamos, querido, que aí eu vou pedir que alguém abra a Bíblia, João 2, 19 ao 21. Jesus lhe respondeu dizendo, destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei. Então disseram os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Mas ele falava do templo de seu corpo. Pronto, maravilha. A gente conhece muito bem essa passagem, né, queridos? Os apóstolos, os discípulos estão ali maravilhados com o templo, que foi construído por Salomão, e reedificado logo após, né, a destruição. Mas veja que Jesus Cristo está falando agora sobre o seu corpo. Ele fala assim, ó, eu vou destruir esse corpo, esse templo, e ao terceiro dia, olha o que a palavra fala, né, que eu o ressuscitarei. Veja, queridos, que aqui está se falando dessa ressurreição, ou seja, essa reconstrução, que ele fala que ele mesmo que vai reconstruir. Ou seja, o poder da ressurreição é também um poder do próprio Cristo. Cristo, ele mesmo a ressurreição também é o poder de Cristo. Em outro texto vai dizer que o Espírito de Deus ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, é uma obra da Trindade, Deus Pai, Filho e também um Espírito Santo atuando nessa ressurreição do corpo de Cristo. E aqui, querido, está falando bem claro, acho que esse texto é muito claro nesse aspecto, que Jesus Cristo ressuscitou com o corpo. Ele fala aqui, ó, mas ele está falando do templo do seu corpo. O seu corpo foi destruído e em 3 dias reedificado. Então, a ressurreição foi do corpo de Cristo, aquele está se referindo ao seu corpo. Vamos continuar lendo aqui 1 Coríntios 15, bota aí, por favor. Quem pode continuar lendo? A partir do 20. Tá. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Continua? Lê aí só mais o 24, por favor.
Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois, essa parte é bonita. Pois é necessário Continua que aí. ele reine, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Continua, Jana, por favor. Tá lindo. Porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos a todo tempo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morremos. Não se deixem enganar. Aqui tá bom. Termina esse verso, gente, que até o 34 aí. Até o Tá bom. 34. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Glória a Deus, que texto maravilhoso. Esse capítulo 15 é muito maravilhoso falar sobre a ressurreição de Cristo, né? E aí, voltando como o Jeane leu, queridos, Paulo vai falar, né, que Cristo, ele é a primícia da ressurreição. Ele fala que ele é a primícia daqueles que dormiram, porque a morte veio por um homem, Adão. E aqui eu quero que nós vamos meditar nisso, né? A morte veio por Adão. Queridos, quando Adão peca, né, toda a raça humana, Adão, a palavra Adão, quando Deus dá o nome, Adão significa humanidade, representava a humanidade. Então, quando Deus procura Adão, e ali não era somente o homem, mas o homem e a mulher, Deus chamava Adão. Então, quando Deus chamava Adão, era chamar a humanidade, os homens ali, o homem e a mulher, diante da sua presença. E, queridos meninas, veja que quando Adão é representante da humanidade. Então, quando Adão, ele peca, ele cai em pecado, é como se toda a humanidade tivesse pecado em Adão, caiu em pecado em Adão. Porque Adão era o nosso representante diante de Deus. E aqui, amém, Brenda, Deus abençoe. Queridos, e veja que a consequência do pecado, isso é muito importante, a consequência do pecado de Adão afetou todo o cosmos. Afetou a relação dele com Deus, afetou a relação dele com o próximo. A gente já vê, né, logo após, ele já entra em contenda, né, com a sua própria esposa, e ele já tenta colocar a sua esposa como culpada daquilo que aconteceu. Logo depois você tem a morte, né, o pecado ali de Caim. E vejamos, queridos, que a humanidade entrou em total desordem e o caos completo reinou na criação desde o pecado. Então, o pecado de Adão afetou todo o cosmos, afetou também a natureza, então afetou as relações com Deus, afetou a relação com o próximo, afetou, né, colocou em sujeição a natureza, porque a natureza hoje sofre por causa do pecado de Adão. Então, o pecado do mundo, ou seja, a culpa das destruições, dos catástrofes naturais, dos problemas ecológicos, tudo isso é por causa do pecado do homem, do pecado inicial. Então, o pecado, ele colocou em desordem a criação. Não só o homem, mas toda a criação, todo o cosmos.
E agora, queridos, vê que Paulo escreve como um paralelo, assim como, né, tudo foi sujeitado na morte por causa do pecado de Adão, tudo agora a palavra fala que Cristo, ele é a primícia, ele agora é o nosso representante diante de Deus. Como por um homem veio a morte e o pecado, por um homem veio a vida, a ressurreição, a redenção, por meio de Jesus Cristo. Então, Cristo agora diante de Deus é o nosso representante. E quando nós cremos nele, é como se nós estivéssemos nos unindo em um só corpo, né, em que ele é a cabeça desse corpo. E agora ele é aquele que nos representa diante do Pai. E nós não somos mais inimigos, mas agora nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Nós somos reconciliados. Nós fomos agora feitos filhos. Nós somos agora também participantes da herança de Cristo. E aí o texto vai falar que Jesus Cristo, ele é a primícia da ressurreição. Queridos, a ressurreição de Cristo é uma visão é também uma visão escatológica. É olhar para o futuro e ver que todas as coisas acontecerá a redenção de todas as coisas. Paulo escreve em Romanos 8 que a natureza, né, a criação, ela espera ardentemente, né, pelo grande dia do Senhor, pela vinda de Cristo, né, e a restauração de todas as coisas. A palavra fala em Apocalipse, João vê um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Que, queridos, haverá uma restauração do cosmos. E aqui, queridos, um cosmo glorificado. Aqueles que dizem que no final, né, escatológico, em que todas as coisas vão ser destruídas, queridos, isso é uma ilusão. A Bíblia em momento nenhum fala de Deus destruir a sua criação. A Bíblia fala de uma reconciliação. A Bíblia fala de uma restauração. E irmã Amanda, glória a Deus, esse louvor, né, de Marco Telles é muito lindo, né? Aquele fio que se rompeu entre a nossa alma e Deus, ele foi costurado. Nós fomos reconectados, reconciliados com Deus, por meio de Cristo. Então, a ressurreição de Jesus ele fala sobre a morte, né? O último inimigo vai ser a morte. E aqui fala que a ressurreição de Jesus ela é vista como uma vitória decisiva sobre a morte e o pecado. É o fim, né? É uma vitória que foi consumada na cruz, mas é proclamada na sua ressurreição. A ressurreição é essa vitória decisiva. Acabou. E essa perspectiva, querido, enfatiza que a ressurreição não foi meramente espiritual, mas uma renovação física e tangível do corpo de Jesus. Então, o corpo de Jesus é considerado um corpo glorificado, imortal, impassível. Mais ainda, queridos, mesmo imortal, glorificado, impassível, mas verdadeiramente humano. Então, a ressurreição de Jesus é, portanto, um evento também histórico e transcendente, que agora inaugurou essa nova criação. Esse termo, nova criação, é muito utilizado por um autor que eu gosto muito, o N.T. Wright. O N.T. Wright, ele fala sobre isso, né? Como a ressurreição de Cristo, como esse ponto, né, da nova criação. Aquilo que é sagrado, o eterno, o transcendente, sendo agora transformando essa criação de pecado, esse mundo de pecado. A partir de Cristo, Cristo inaugura essa era escatológica, ou seja, como se em Cristo agora começou a nova criação e que vai tomando forma, vai crescendo, até chegar o momento da glorificação de todas as coisas. Então, essa ressurreição de Cristo garante a nossa esperança, a esperança futura que nós também seremos glorificados. Nós sempre falamos aqui que a justificação é o momento onde que nós fomos livres da culpa do pecado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. No processo, o Espírito Santo trabalha nesse processo de santificação, nos tornando agora a imagem e semelhança de Cristo, nos tornando mais parecido com Cristo. E essa santificação
é que nós estamos sendo livres do poder do pecado. O pecado vai perdendo o poder sobre nós. Mas haverá um momento, a nossa esperança é que nós seremos glorificados. E a glorificação, queridos, é quando nós seremos livres da presença do pecado. Não haverá mais a presença do pecado. A ressurreição de Jesus é essa garantia que a redenção é completa. De que a obra que Deus iniciou em Cristo, ela vai ser concluída. E o penhor dessa herança é o Espírito Santo que nos garante que essa redenção será completa. Abrangindo, querido, tanto a alma, nosso espírito, como também o nosso corpo. A parte material com a parte material física. N.T. Wright, no livro dele, Surpreendido pela Esperança, ele argumenta que a ressurreição de Jesus é a inauguração do novo reino de Deus, onde a nova criação começou. Para N.T. Wright, a ressurreição é o centro da fé cristã, porque ela não apenas confirma a identidade, né, divina e messiânica de Cristo, mas também inaugura a renovação da criação. Ou seja, querido, quando nós estamos vivendo como Cristo, andando e glorificando a Deus através das nossas obras, nós estamos agindo como agentes dessa nova criação. É como se nós não fôssemos desse mundo de pecado e agora nós estamos vivendo, nós estamos exemplificando como será a nova criação, como será o novo céu e uma nova terra. A ressurreição de Jesus é essa promessa que Deus irá renovar e restaurar todas as coisas, trazendo vida aonde tinha morte. Lutero também escreve sobre isso, querido. Lutero, Calvino, eu vou trazer uma citação aqui de Calvino, né? Nas Institutas da Religião Cristã, Calvino fala que Cristo, ao ressuscitar, nos deu a garantia da nossa própria ressurreição e da vida eterna. E também ele fala sobre que esse é o impacto escatológico, né, que tem a ressurreição de Cristo. Então, queridos, o que eu quero comentar é a ressurreição de Cristo, né, nos traz esperança, uma esperança escatológica no futuro, que nós também ressuscitaremos. É por isso, querido, que o cristão não tem medo da morte. Ele sabe que quando ele morre, ele vai estar com o Senhor, e um dia nós receberemos também um corpo glorificado. A palavra fala que no piscar de olhos, aqueles que estão vivos serão transformados. No piscar de olhos serão transformados. Um corpo um corpo da morte será transformado em um corpo glorificado. Deixa eu pedir a vocês para abrir a Bíblia. É aqui mesmo, no finalzinho já. Vamos ler. Por favor, deixa eu pedir para vocês antes de interagir mais. Irmã Rafa, você pode fazer a leitura para mim, querida, por favor? Sim. Qual parte? Então, a gente estava lendo, né, 1 Coríntios 15, e a gente leu até o 33, você vai ler, por favor, do 35 ao final. Vamos todo mundo meditar aí, né, na leitura. Tá. 35 até? Até a gente terminar o 15. Isso. Tá bom, perfeito. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, e outro o das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível.
É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, e o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é moral se revista de imortalidade. Perdão, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Pode acabar, Luan. Muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Queridos, vejamos que Paulo está falando que num piscar de olhos, né? Aí ele queria comentar sobre no verso 50, ele fala sobre que a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Só que, queridos, veja, né, todo o contexto que Paulo está falando sobre esse corpo material, ou seja, esse corpo terreno, seu corpo de pecado. Ou seja, aqui ele não está falando ser físico ou não físico. É tanto que ele vai falar, logo na frente, ele vai falar, né, que nós seremos transformados. O que Paulo está falando aqui? Ó, que esse nosso corpo será transformado. Esse nosso corpo de pecado não continuará assim. Não vai continuar. Não pode. O corpo de pecado que nós temos hoje, ele não continuará dessa forma. E aí, queridos, uma, né, interrogação que sempre acontece. Ah, mas, por exemplo, a pessoa que tinha deficiência, a pessoa que nasceu com problemas por causa, né, deficiência por causa do pecado, tudo isso, o pecado afetou o nosso corpo também. Como será? Nós não sabemos os detalhes dessa nova criação, dessa glorificação. A gente não sabe os detalhes. Uma coisa é certa: nós receberemos continuaremos, teremos nosso corpo, e é por isso que essa doutrina da ressurreição corporal é importante também, para a gente entender que a gente precisa cuidar do nosso corpo, de alguma forma, né, cuidando do nosso corpo, nós estamos glorificando a Deus. Só que, queridos, o que Paulo deixa muito claro aqui é que esse corpo, né, Jesus Cristo venceu a morte. Agora a morte já não tem mais domínio, não tem mais poder sobre nós. E aqui Paulo vai falar, queridos, que esse nosso corpo, que é incorruptível, será revestido de incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal será revestido de imortalidade. Esse corpo que né, de pecado será glorificado. Então, querido, o que Paulo está falando aqui? Não é que o nosso corpo vai ser destruído, é que o nosso corpo vai ser vai ser revestido de imortalidade, de incorruptibilidade. Há aqui uma promessa de restauração. Há aqui uma promessa de um novo corpo que será restaurado aquilo que nós temos hoje. Tá bom? E essa restauração, como eu falei, que o pecado afetou todo o cosmos, essa restauração também afetará, por causa de Jesus Cristo, restaurará todo o cosmos. Queria Amigo, que a gente conclua. Oi.
você ia concluir, mas eu tenho uma pergunta Sim. para a gente pensar aqui, porque no versículo 56 tem aqui escrito: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quando ele diz que a força do pecado é a lei, vejam se a minha compreensão seria porque aqui a lei representa o tempo de escravidão, de quando a graça não era, quando Cristo não era revelado. Como, Jane? Só repete, por favor. No versículo 56, Fala sobre o aguilhão da morte, que o pecado. seria aquilo, o aguilhão, não sei se todo mundo aqui já era como um instrumento de que fazia, se eu não me engano, o boi andar, né? Isso, que ele ferrava o boi ali para o Ferrava. boi continuar. Uhum. Então, aquilo que atiça a morte é o pecado, né? Como vamos dizer assim. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Seria aí a lei aqui representada por esse tempo em que o pecado superabundava ou não tinha não tinha saída do pecado porque ainda não havia Cristo e nem a esperança da ressurreição por causa de Cristo? Não sei. Também, gente. Veja Deixa eu que ver quando ele aqui fala que no comentário. a força do pecado é a lei, porque o que era a lei, né? A lei era o caráter de Deus sendo revelado, mas a lei demonstrava que o homem era pecador. Ou seja, a lei escancarava para a humanidade que ela não consegue cumprir. Para dizer que a lei é santa e boa, mas o homem é pecador e o homem não consegue cumprir a lei de Deus. Então, quando fala assim que a força do pecado é a lei, é que a lei de fato demonstrava o poder, como o pecado escravizava a humanidade. Como a humanidade estava escravizada no pecado. Ou seja, a lei demonstrava a força do pecado. É basicamente isso. Eu fui Deu pegar a Bíblia de Estudo para ver o que tinha no comentário correndo aqui. Deixa eu ver o que E está aí, escrito. o que está escrito? Thomas Nelson, né? Aí aqui. Sim. O pecado de Adão introduziu a morte no mundo, tornando-a agora o destino de todo ser humano, que está em Romanos 5,12. A força do pecado é a lei. Aí o que ele diz sobre isso? A presença do pecado força a lei a pronunciar a sentença da morte. Apenas a morte vicária de Jesus Cristo propicia o pecado. Entendi. A lei como é uma sequência, né? A presença do pecado força a lei a anunciar a sentença de morte, porque era preciso agora morrer, né? Você A lei seja, a lei declara que a que é pecado da morte, né? necessário, que é necessário a morte, né? Enfim, e Uhum. aí, entendi agora. Muito bom. E ele fala, né? Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Querido, quando Paulo escreve isso, é porque, queridos, a igreja estava sendo bombardeada por doutrinas que queriam negar a ressurreição de Cristo, a ressurreição corporal de Cristo, que Cristo ressuscitou, queria negar nossa esperança da ressurreição no último dia. Ele fala, nada vos abale. Sejam, e aí dá um conselho, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Louvado seja Deus. Queridos, então, para a gente concluir, né? Como a gente foi falado, a ressurreição de Cristo nos dá esperança uma esperança futura escatológica de que Deus, né, nos ressuscitará no último dia, receberemos um corpo glorificado, nos dá, querido, a certeza, né,
a convicção que a nossa fé não é em vão, porque Cristo, ele morreu, ressuscitou e está à direita do Pai. Veja que quando a gente olha para o primeiro mártir da igreja, né, Estevão, estava ali sendo apedrejado, ele olha e ele vê Jesus Cristo, ele reconhece Jesus Cristo. Jesus Cristo não estava no céu de forma em espírito, né, que sem corpo, porque senão Estevão ali não ia conhecer Jesus. Mas ele, quando ele olha para o céu, ele vê o céu aberto, ele vê Jesus ali. Ele reconhece aquele que viveu com ele, que ensinou, que pregou, que amou, que abraçou, que acolheu. Queridos, e é muito bonito isso, né? Ou seja, Jesus está à direita do Pai, com seu corpo, e nos representando, sendo nosso sumo sacerdote. Que nossa esperança é que um dia também nós receberemos um corpo glorificado, onde não haverá mais pecado, que esse mundo, né, esse cosmo, esse mundo físico, ele receberá, querido, um novo céu e uma nova terra, que descerá, né, do Pai, e tocará essa terra, e essa terra, querido, será glorificada. É um novo céu, uma nova terra. E, queridos, aquilo que é eterno, aquilo que é, né, transcendente, vai se tocando aquilo que é ao mundo, a esse mundo físico. E a glória de Deus vai estar sobre toda a terra. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Nós estaremos diante do Senhor todos os dias. Essa é a nossa esperança. Queridos, a gente termina, né, a reunião de hoje, né, meditando nesse texto. Vou abrir para vocês aqui se tiver alguma dúvida sobre o que a gente foi falado sobre a ressurreição corporal de Cristo, e para a gente poder interagir um pouquinho, tá bom? Mas o texto base desse nosso texto, claro, a gente usou aqui, viu alguns textos nos evangelhos, né, mostrando as provas que Jesus Cristo ressuscitou, mas o texto base é 1 Coríntios 15, em que Paulo defende bem detalhadamente, né, sobre a ressurreição corporal de Cristo. E aí, alguém para comentar? Vamos lá.